meus amores, estamos de volta e agora nós vamos continuar nossas aulas com a retomada das habilidades, ok? Durante essa semana, em língua portuguesa, nós trabalhamos muitas coisas, não é verdade? Agora, nessa aula, a gente vai fazer tipo uma revisão rapidinha sobre tudo aquilo que a gente trabalhou na semana, tá certo? Não se preocupe, não é coisa demais, dá tempo de fazer tudo, tá bom? Tanto dá tempo que, para começar, eu trouxe para vocês uma leitura de leite. Uma leitura assim para a gente se relaxar e entrar no clima. Olha só essa leitura. Eu acho essa tirinha tão bonita que eu tinha que trazer para vocês. O que a gente tem aqui? A Mônica, tristinha, sentadinha ali com o Sansão do lado. E olha quem é que vai chegando aqui, ó. Todo sorrindo por dentro, todo com a carinha de malícia, vai aprontar alguma coisa. Só que quando o Cebolinha chega perto, ele observa que a Mônica tá chorando. Olha como é que ele fica no segundo quadrinho. Ele fica surpreso, não é verdade? Fica surpreso e resolve não fazer o que ele estava planejando fazer. Então ele senta do lado da Mônica e ela pergunta: o que foi? Ela também ficou assustada. De repente o Cebolinha sentando do lado dela, passando o braço no ombro dela, e ela pergunta: o que foi? E ele responde: vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Olha que lindo, gente. Acho que foi nesse momento que a Mônica e o Cebolinha se apaixonaram. O que a gente pode entender dessa tirinha? A Mônica estava triste por alguma coisa, ela estava tão triste que ela estava chorando. A Mônica nunca chora, mas dessa vez deve ter sido algo realmente grave. Tão grave que o Cebolinha tinha o seu plano infalível e ele já estava entrando em ação. Quando ele viu a Mônica chorar, ele não resistiu. Ele parou o plano dele, observou o que acontecia e sentou para ficar com a amiga, para esperar a tristeza dela passar. Olha o que a gente pode entender disso, gente. A Mônica e o Cebolinha sempre foram rivais. Um tentando ter o que o outro tem e o outro sempre revidando com violência. A gente acompanhou isso desde sempre, não é verdade? Tenho certeza que vocês já leram muitos gibis da Mônica. Eu também já li muitos gibis da Mônica e do Cebolinha. E desde sempre eles brigaram para ser o dono da rua, pelo Sansão, para comandar a turma, não é verdade? E de repente nós vemos a Mônica triste, o Cebolinha vê também e ele para consolar ela. O que a gente pode entender disso? Que apesar de todas as brigas, apesar de todas as discussões, de toda a rivalidade que eles têm, eles ainda são amigos. A amizade é isso. A amizade é quando você briga com a pessoa, mas quando aquela pessoa está triste, você não resiste. Chega perto e fica ali para ajudar. É o que o Cebolinha faz. Essa tirinha foi retirada aqui do Jornal Joca, tá? A fonte está bem aqui embaixo. Caso você queira encontrar essa tirinha e outras que também estão na mesma página, você pode acessar esse site. Olha que lindo, gente. Eu não resisto. O Cebolinha é muito fofinho. Ele diz: vou esperar sua tristeza passar para poder provocar você. Ou seja, deixa ela se acalmar, deixa ela voltar ao normal dela, para ele poder voltar ao normal dele, que é caçar conversa com ela. Agora que nós já lemos essa tirinha deles dois, já dá mais ou menos para saber que tipo de texto que eu vou trazer. Nem que tipo de texto, mas sobre quem é o texto que eu vou trazer. Não é verdade? Vocês já mataram a charada, né? Com certeza é alguma coisa relacionada à turma da Mônica. Mas vamos em frente.
Essa é uma aula de retomada de habilidades. Nós vamos retomar as seguintes habilidades. A primeira, estabelecer relação causa-consequência no texto, ok? Todo texto, dentro dele, tem acontecimentos em que um depende do outro. Muitas vezes, os textos apresentam certos fatos que foram motivados por outros elementos do texto. A gente vai ver essa relação bem direitinho hoje. A habilidade de identificar o tema de um texto, a habilidade de inferir o sentido de palavras ou expressões, inferir informações a partir do texto ou de conhecimento prévio, identificar e usar a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo, e grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema, regrinhas de G e J, ok? Durante a semana nós vimos várias aulas sobre isso. Aulas da TV, aulas da escola, aulas na plataforma, tudo relacionado a isso aqui. Hoje a gente vai fazer um apanhado e fixar isso na cabeça, ok? Então tá. O texto que eu trouxe para vocês foi uma entrevista, ok? Desde a semana passada, não é que a gente está trabalhando em entrevista? Pois pronto, hoje eu também trouxe uma entrevista. Uma entrevista do Maurício de Souza, porque eu adoro ele. Vocês sabem, eu adoro a Turma da Mônica, então com certeza tinha que ter alguma coisa a ver, né? Essa foi uma entrevista que o Maurício de Souza deu para a revista Isto É, se eu não me engano, tá? O site de onde eu tirei o texto está bem aqui embaixo. Quem quiser pode anotar rapidinho e pode acessar depois para ver a entrevista inteira. Porque assim, a entrevista inteira é enorme, eu trouxe somente algumas partes, tá bom? Mas vamos lá. Maurício de Souza, a infância não está mais curta. Esse é o título da matéria, o título da entrevista, ok? Aos 75 anos e 1 bilhão de gibis depois, o maior cartunista do Brasil relembra sua trajetória e revela segredos de sua tão conhecida matéria-prima, Nossas Crianças. Esse textinho aqui é como se fosse uma introdução da entrevista, apresentando a pessoa que vai ser entrevistada, no caso Maurício de Souza, e dando indícios do que vai se tratar a entrevista. Aqui nós já podemos entender, o entrevistado é o Maurício de Souza. Ele aqui é considerado o maior cartunista do Brasil. Essa é uma introdução sobre quem é a pessoa. Ele vai revelar segredos da sua tão conhecida matéria-prima, Nossas Crianças. Ou seja, as crianças são as principais, o principal público das revistinhas do Maurício de Souza. Ele vai falar sobre o público dele, que é principalmente composto por crianças, tá? Mas vamos lá. A primeira perguntinha que a Isto É fez. Quem é o seu leitor? Maurício respondeu. Tenho 4 faixas. A criança que está aprendendo a ler, a que já está se maravilhando com as letrinhas, os garotos na faixa da Turma da Mônica Jovem e o adulto que leu a revista na infância e compra para os filhos. Todos têm de ser tratados com o mesmo respeito e entusiasmo, já que produzimos uma revista a cada 2 dias. Então, a primeira pergunta é sobre quem é o leitor dele. Quem é que lê as revistas? Quem é que compra? Para que compra? Quem é o público da revista dele? E ele diz que o público dele é composto por 4 faixas etárias, tá? A criança que está aprendendo a ler, são aqueles mais novinhos, tá? Que estão gostando da Turma da Mônica Toy, que vê no YouTube e também dá uma olhadinha no gibi, já vai começando a entender aquilo ali. A criança que já está se maravilhando com as letrinhas já sabe ler, já entende a leitura e já começa a ler as revistinhas. Vê que aquelas histórias são muito engraçadas e aí quer sempre ler mais. Os garotos na faixa da Turma da Mônica Jovem. A Turma da Mônica Jovem é uma Turma da Mônica um pouquinho mais crescida, tá? No entorno dos 16, 17 anos. Eles são adolescentes.
essas pessoas que estão nessa faixa etária também leem a Turma da Mônica e gostam. Eu sou adolescente também, viu? Adolescente de tantos e tantos anos. E o adulto que leu a revista na infância e compra para as crianças. Então, essa criança que está aprendendo a ler, essa criança que está se maravilhando com as letrinhas, os pais dela também leem. Ele também é um público, tá? Então, são essas 4 faixas etárias que compõem o público-alvo da revistinha. Professora, por que você está explicando isso? Na última aula você não explicou. Tem uma razão. Já já vocês vão saber qual é. Próxima pergunta. De quem foi a ideia de levar a turma à adolescência? A Turma da Mônica jovem é uma Turma da Mônica mais velha, adolescente, em torno dos 16, 17 anos. A Turma da Mônica passou 50 anos na infância. E aí, de repente, um dia, resolveram fazer a Turma da Mônica jovem na adolescência e publicar. De onde veio essa ideia? De quem foi essa ideia? Né? É uma pergunta muito boa. O Maurício respondeu, foi minha. Briguei com o pessoal do meu estúdio anos e anos. Ninguém acreditava e não havia quem quisesse fazer. Eu dizia, não sou louco, vi o que aconteceu e o que deixou de acontecer no mercado. O número 0 da Turma da Mônica Jovem ficou rodando no estúdio por 4 ou 5 anos. Lançamos um semi-mangá, o mangá Caboclo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Agora estamos nos preparando para lançar o Chico Bento Moço. Vai mexer muito com a ecologia. Então, a Turma da Mônica foi lançada como um semi-mangá. Por que é semi-mangá? Normalmente o mangá original é lido de trás para frente. O da Turma da Mônica não, ele é lido como a história em quadrinhos normal, de frente para trás. Acredito que por isso ele chamou que é um semi-mangá. A pergunta seguinte foi, como foi introduzir temas adultos nas histórias da Turma da Mônica? Às vezes, eu vou buscar meu lado adulto, muito raramente. E esse jovem já é adulto, conhece tudo. Eles estão cada vez mais descolados. Não gosto de fazer material para adulto. Ele é preconceituoso, teimoso e turrão. O adulto não é normalmente honesto nas observações ou na análise que faz de um material em quadrinhos. Já as crianças têm os olhos desse tamanho. E aí ele arregala os olhos dele também, tá? O que ele quis dizer aqui? Depois de 50 anos, a Turma da Mônica sendo criança, com histórias de crianças, foi lançada a Turma da Mônica Jovem, para um público mais adolescente. E logo depois foi feito também algumas revistas deles já na forma adulta, tá? Não muitas, mas tem, né? E aí ele disse que não gosta muito de fazer material para adulto. Por que ele diz isso? Porque na concepção dele, o adulto é preconceituoso, teimoso e turrão. O adulto normalmente não é honesto nas observações ou na análise de um material em quadrinhos. Ou seja, os adultos eles não são honestos com eles mesmos, com os sentimentos deles, com o que eles pensam, né, com o que eles realmente acham das coisas. Por isso, Maurício de Souza não gosta muito de produzir material para adulto. Tem uma razão para estar explicando isso. Vocês vão ver já já, tá? Essa entrevista foi muito boa. Eu particularmente gostei muito de ler essa entrevista, por isso que eu trouxe para vocês. Gente, terminou de ler a entrevista. Já entendemos que o Maurício de Souza fez a sua Turma da Mônica tanto criança, desde que ele começou a fazer a Turma da Mônica, sempre foi a Turma da Mônica criança, e aí ele cresceu a Turma da Mônica, virou a Turma da Mônica jovem, sem esquecer o lado criança, mas ao mesmo tempo as duas faixas convivendo, cada um com a sua revista, ok? E além disso tem o Chico Bento Moço também, tem o Chico Bento criança e o Chico Bento Moço. Ok, entendemos tudo isso. Vamos para as nossas questões, para trabalhar as nossas habilidades. A primeira questão. Agora que já lemos com bastante atenção a entrevista do Maurício de Souza, podemos dizer que o tema do texto é: todo texto tem um tema principal, tem um assunto principal. Qual é o assunto principal dessa entrevista?
Por acaso foi a família do Maurício de Souza? Ou foi a infância dos adultos brasileiros? Será que foi o bairro do Limoeiro, onde a Turma da Mônica vive? Ou será que foi a Turma da Mônica e seus leitores? Do que ele falou nessa entrevista? Exatamente, o tema é a Turma da Mônica e seus leitores. Nós sabemos que a Turma da Mônica foi influenciada pela família do Maurício de Souza, mas a família dele não apareceu nessa entrevista. Nem a infância e nem o bairro do Limoeiro, ok? Vamos em frente. Segunda questão. Releia o trecho da entrevista, observe a imagem ali da Turma da Mônica jovem e marque a alternativa que indica o que quer dizer a expressão destacada. Às vezes, dentro de um texto, tem algumas expressões que não ficam exatamente muito claras, mas lendo o contexto todo e conhecendo esse contexto fora do texto, a gente consegue entender o que significa. Tenho 4 faixas: a criança que está aprendendo a ler, a que já está se maravilhando com as letrinhas, os garotos na faixa da Turma da Mônica jovem e o adulto que leu a revista na infância e compra para seus filhos. Esses garotos na faixa da Turma da Mônica jovem, os garotos que estão nessa faixa aqui da imagem, eles são mais ou menos de que idade? São crianças entre 10 e 14 anos? São pré-adolescentes, adolescentes e jovens? São adultos entre 20 e 30 anos? Mais ou menos como eu, será? Ou será que são apenas meninos jovens, já que ele fala que são garotos? Exatamente. As pessoas que estão mais ou menos na faixa etária da Turma da Mônica jovem são os pré-adolescentes, os adolescentes e os jovens, que eles já passaram da infância, mas não chegaram na fase adulta também. Então, eles tinham essa necessidade de ter novas aventuras, de ter uma nova roupagem da Turma da Mônica. Por isso que o Maurício de Souza conseguiu publicar Turma da Mônica Jovem, com temas mais descolados, mais próximos da idade, né, desses jovens, dos adolescentes, dos pré-adolescentes. Terceiro, durante a entrevista, Maurício de Souza faz uma afirmação sobre o público adulto. Lembram-se que eu enfatizei bastante? Releia o trecho dessa afirmação e marque a opção que apresenta corretamente a relação causa-consequência. Não gosto de fazer material para adulto. Ele é preconceituoso, teimoso e turrão. Nessa frase tem uma causa e tem uma consequência. Existe um motivo para um determinado comportamento do entrevistado. Vamos ver qual das opções que marca a relação correta, tá? Não gosto de fazer material para adulto. Essa seria a causa, o motivo do comportamento, e o comportamento, a consequência seria ele é preconceituoso, teimoso e turrão. Será que seria a causa ele não gostar de fazer material para adulto e a consequência o adulto ser preconceituoso, teimoso e turrão? Ou será que seria ele é preconceituoso, teimoso e turrão? Essa é a causa. E a consequência que o Maurício não gosta de fazer material para adulto. Qual seria? Ou talvez nenhuma das alternativas acima, e isso não existe, não tem nada a ver. Nessa frase, o que está motivando e qual é o comportamento resultante? Exatamente. Qual é o motivo? Qual é a causa? O adulto é preconceituoso, teimoso e turrão. Por essa característica do público adulto, que o Maurício de Souza afirma que não gosta de fazer material para adulto. Então, a característica dos adultos de serem preconceituosos, teimosos e turrões é a causa para o comportamento do Maurício de Souza de não gostar de fazer material para adultos. Ok? Quarta questão. Quando Maurício de Souza diz assim, produzimos uma revista a cada 2 dias, o que a gente pode entender desse ritmo de trabalho? Que é uma produção em ritmo moderado, pois eles começam a fazer uma revistinha 2 dias depois que é lançada uma e só precisa lançar outra 2 dias depois. Será que é um ritmo moderado de trabalho? Ou será que é uma produção em ritmo lento,
pois só precisa fazer uma revista depois de 2 dias que uma é lançada. Ou talvez queira dizer que é uma produção em ritmo acelerado, já que é preciso ter uma revistinha pronta e original a cada 2 dias. Não, ou talvez signifique que é fácil fazer uma revistinha, pois só precisa de 2 dias para produzir uma. Quando ele diz produzimos uma revistinha a cada 2 dias, a cada 2 dias tem que ter uma revistinha pronta e original, que não pode ser igual à anterior. Isso significa que o ritmo é acelerado. A produção da revistinha tem que ser em ritmo acelerado. Afinal, lançou uma, 2 dias depois tem que estar com a outra pronta, bonitinha, toda desenhada, colorida e original, diferente da anterior. O que a gente consegue entender disso? Que produzir uma revistinha não é fácil, de forma alguma. E tem que ser feito rapidamente, tá? Nós conseguimos subentender, fica subentendido que essa produção é uma produção acelerada e que eles têm que trabalhar bastante para poder dar conta do recado, ok? É um trabalho suado. Ok, quinta questãozinha. Trabalhamos bastante o texto. Nós entendemos que, até agora, nós entendemos que todo texto tem um tema, né? Que é aquele assunto que origina toda a conversa, tudo que é colocado naquele texto, que é o tema principal do texto. Nós entendemos que dentro de um texto sempre existe um comportamento, ou do entrevistado, ou do personagem, que é motivado por uma causa. A relação entre esse comportamento e essa causa que motiva o comportamento é a relação causa-consequência que a gente viu naquela questão, que o Maurício de Souza diz que os adultos são preconceituosos, são teimosos e turrões, e por isso ele não gosta de fazer material para adulto, ok? Ele diz que não gosta de fazer esse tipo de material, é o comportamento dele, a consequência na vida dele. E o motivo é que o adulto é preconceituoso, teimoso e turrão. Isso é a causa para o comportamento do Maurício de Souza. Nós também vimos que, às vezes, no texto, tem palavras e expressões que não, o sentido, o significado não fica tão claro no texto. Mas, lendo o texto todo e conhecendo o contexto além daquilo que está escrito, nós conseguimos compreender o que aquela determinada expressão, o que aquele determinado termo quer dizer, significa. Foi no caso dos garotos da faixa da Turma da Mônica Jovem. Lembram-se? Eu apresentei a foto e aí vocês já conseguiram ver. A Turma da Mônica Jovem são descolados, são jovens, meio adolescentes. Então a gente já consegue entender que os garotos na faixa de idade da Turma da Mônica Jovem são adolescentes e jovens, ok? Entendemos tudo isso. Agora, o que eu quero que vocês entendam? Dentro de um texto, o substantivo tem que concordar com o adjetivo e com o artigo. Dentro de um texto, tudo precisa concordar, certo? O adjetivo que vai se referir a um substantivo não pode ser no plural e o substantivo no singular. Não tem cabimento, não é verdade? Então, dentro de um texto, tudo tem que concordar. Por isso que eu trouxe essas 4 frases aqui. Uma delas está tudo concordando, está tudo certinho. E as outras 3 não estão. Vamos ver qual é qual? Bora lá. Em qual das frases abaixo podemos ver artigo, substantivo e adjetivo concordando entre si corretamente? Para uma frase estar correta, para um texto estar bacana, tudo tem que concordar, certo? Vamos ver quem é que está concordando aqui. Estamos nos preparando para lançar os Chico Bento Moço. O artigo os, Chico Bento Moço. Vamos em frente. Estamos nos preparando para lançar o
Chicos, bentos, moço. Vamos em frente. Estamos nos preparando para lançar o Chico Bento moços. Vamos ver a última opção. Estamos nos preparando para lançar o Chico Bento moço. Acho que já encontramos quem é que está concordando aqui. Ou está tudo no singular ou está tudo no plural. Uma parte no singular e outra parte no plural, isso não tem o menor cabimento, não é? Então, nós já encontramos a nossa resposta, não é verdade? Estamos nos preparando para lançar o Chico Bento moço. O artigo, Chico Bento, que é o substantivo, e moço, que é o adjetivo, ok? Tudo concordando bonitinho. Tudo no singular, porque se o substantivo está no singular, o adjetivo que se refere ao substantivo tem que estar no singular também. E o artigo que se refere ao substantivo também tem que estar no singular. É o que eu digo, ou está tudo no singular, ou está tudo no plural. E a nossa última questão, essa aqui é super fácil, gente. Aconteceu uma reviravolta nas palavras e as letras G e J sumiram. Todas as letras G e J sumiram. Vamos completar as palavras abaixo corretamente. Tenho certeza que vocês já mataram as charadas. O que se escreve com G, o que se escreve com J. Não é verdade? Por isso, eu vou aqui pensar na resposta e vocês vão pensar na resposta aí. Gibi é com G ou com J? Trajetório é com G ou com J? Gigante é com G ou com J? E já? E garotos? E pajé? Ecologia? E jovem? Algumas são com G, algumas são com J. Vou dar, assim, um minutinho para vocês pensarem. O que é com G? O que é com J? Contagem regressiva, pessoal, para vocês pensarem. 5, 4, será que gibi é com J? 3, 2, 1. Encontraram todas as respostas? Muito bem. Gibi não é com J não, pessoal. Gibi é com G. Trajetória é com J. Gigante é com G. Já é com J. Garotos é com G. Pajé é com J. Ecologia é com G. E jovem é com J também. Ok? Mas eu tenho certeza que vocês, com certeza, encontraram essas respostas. Essa foi a nossa aula de hoje. Retomamos muitos assuntos, vimos muita coisa hoje. Agora a gente vai descansar um pouquinho de língua portuguesa, não é? Foi um prazer estar com vocês hoje. Foi um amorzinho trabalhar com vocês hoje, ok? Eu sou a professora Aila, de língua portuguesa do 4º ano, e a gente se encontra na próxima aula, ok? Bons estudos para vocês todos!